Tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou o Capitão Pátria. Oh, é mentira. Jurassic World foi surpreendentemente um enorme sucesso comercial, apesar de haver discussões até hoje se o filme é extremamente bom ou uma enorme bagunça. Mas já que o que importa é se o filme deu dinheiro, e Jurassic World deu dinheiro pra caramba, então não demorou muito pra produzirem uma sequência. E aí em 2000 foi lançado Jurassic World: O Reino Ameaçado. Eu nem sei por onde começar a falar desse filme. Ele saiu numa época que os cinemas estavam surrados de filmes de super-heróis. Tínhamos o Homem-Formiga e a Vespa, os Vingadores, Guerra Infinita. Então assim, que bom que tinha um filme de dinossauro pra fugir desse excesso de super-heróis. Mas mesmo assim, eu senti que esse capítulo do universo demorou muito pra sair nos cinemas. E o que eu quero dizer com esse capítulo? Bem, esse filme supostamente ia finalmente realizar meu sonho de tirar os dinossauros da ilha. Novamente, eu acho que essa é uma excelente premissa e que dá pra realizar muitas histórias interessantes com ela. Mas será que esse filme conseguiria realizar tal feito? Bem, vamos checar. O filme começa com mercenários indo até a Ilha Nublar pra pegar uma amostra de DNA do que restou nos Rex que tá largada no meio do laguinho da Mosasauro. Pegou a amostra? Show! Agora morram, mercenários. O Yellow Submarine é destruído e um dos mercenários tá lá tentando entender o que os amigos estão tentando dizer pra ele enquanto ele tá ocupado demais sendo burro. Tu tá numa ilha cheia de dinossauro solto e tu acha que teus amigos estão gritando pra quê? Pra ver o jogo no Mengão? Esse... menos de 6 minutos de filme. Algumas pessoas dizem que essa cena é meio bobinha, principalmente porque o mercenário forçou a burrice pra não perceber um tiranossauro se aproximando, sendo que esse bicho causa vibrações enquanto anda. Mas lembra quando eu falei no último Maratonando que eu tinha um jogo chamado 3D Ultra Pinball, O Continente Perdido? Então, essa cena me lembra muito a abertura desse jogo, quando o avião dos protagonistas cai e eles dão de cara com um tiranossauro que é iluminado por vários raios. Então assim, cena boba? Sim, mas eu curti demais. Principalmente porque eu adorei que é mó rolê pro maluco escapar, se agarrar na escada do helicóptero e fazer a Rex soltar a escada. Aê, boa. Só que... Engraçado como nada disso influenciou no voo do helicóptero. Beleza, os mercenários conseguem a amostra da Indominus Rex e um dos mercenários é o Marcelo Adnet? E aí temos o título do filme Banhado em Lava. Muito demais. Isso é interessante, além de todo o rolê dos dinossauros escapando. É a temática da extinção dos dinossauros. Um assunto interessante até os dias de hoje. Só que em vez de vermos a extinção dos dinossauros no final da Era Mesozoica, seria nos tempos atuais. Um vulcão na Ilha Nublar está prestes a entrar em erupção e isso vai resultar na morte de todos os dinossauros na ilha. Essa não é a primeira vez que um vulcão aparece na Ilha Nublar. Eu lembro que quando eu era criança, eu joguei um jogo de Jurassic Park no Sega Genesis e nele tinha um mapa da Ilha Nublar onde podíamos ver um vulcão em erupção. Eu gosto de pensar que esse é o mesmo vulcão e que de certa forma o filme referenciou o jogo. Mas vamos lá. Esse vulcão está prestes a explodir e aí se inicia uma grande discussão sobre se os dinossauros deveriam ser resgatados ou não. No Senado dos Estados Unidos, Ian Malcolm diz que não, os dinossauros não devem ser resgatados e que eles devem queimar até os ossos. Estão corrigindo um erro cometido pelos humanos, que foi trazer os dinossauros de volta à vida. E isso é uma explicação espetacular porque é quase como se a natureza fosse um personagem nessa franquia. Uma entidade que não podemos ver e que usa seus poderes para influenciar os acontecimentos no mundo. Me faz lembrar quando o Ian Malcolm disse no primeiro filme que a vida dá um jeito, e aí os dinossauros conseguiram dar um jeito de procriar mesmo sendo todas fêmeas. Então, os dinossauros têm que ser extintos porque tem muita probabilidade de merda se eles continuarem por aí. Então é só todo mundo ficar quieto e esperar o vulcão explodir. Todo mundo ouviu? Ouviu, Claire? Como é que é? Não ouviu? Ah, você fundou um grupo de proteção de dinossauros? Peraí, você passou de chefe do Jurassic World que cagava pra se os dinossauros estavam bem desde que eles divertissem o público pra líder de um grupo que quer manter eles vivos? Tá, eu consigo entender mais ou menos o porquê disso. Afinal, ela deve ter mudado as ideias depois de ver o Apatossauro morrendo, agonizando, e depois da Rex e da Blue terem ajudado a derrotar a Indominus, mas ainda assim, eu sempre achei isso muito estranho. Sei lá, uma mudança muito radical de vida.
Mas beleza, né? Tem esse grupo composto por jovens hipsters miseráveis que ficam tentando convencer todo mundo a salvar os dinossauros, mesmo com Ian Malcolm falando que literalmente veio a mãe natureza aí pra desfazer essa cagada. E agradeça que os dinossauros ainda não escaparam da ilha, porque se eles estivessem pelo mundo todo, a mãe natureza ia atacar uma pedrinha na gente. De novo. Mas, felizmente, ou não, dependendo do seu ponto de vista, o grupo descobre que o governo dos Estados Unidos não vão interferir na crise da Ilha Nublar e que os dinossauros serão deixados para morrer. Próximo pit stop. Ok, só que aí a Claire recebe um telefonema que deixa ela com cara de choquei, e em seguida ela vai até a mansão Lockwood, local esse onde resida Benjamin Lockwood, um suposto melhor amigo do John Hammond, que o ajudou com todo esse rolê de trazer os dinossauros de volta à vida. Pra mim vai ser só o Zefram Cochrane de Star Trek. E eu tenho que parar com essas referências. Esse personagem é forçação de barra. Esse cara claramente era pra ser o John Hammond. Até a bengala com o mosquito da dengue ele tem. Enfim, esse cara tem um plano de transportar os dinossauros da Ilha Nublar até uma nova ilha chamada Santuário. Uma ilha onde os dinossauros vão poder viver em paz e sem interferência do mundo exterior. Tipo, que nem a Ilha Sorna? As pessoas esqueceram que essa ilha existe, né? Aí tem esse engravatado chamado Ila Mills que explica como é que vai ser esse rolê de resgatar os dinossauros. Essa mesa super tecnológica pode ser legal e tal, mas assim como os dinossauros holográficos no último filme, isso é tão fora de lugar pra mim. Imagina alguém tá com sono e aí sem querer dorme em cima da mesa, aí o bagulho desconfigura todo e quando a pessoa acorda, dá de cara com a tela azul da morte. Imagina uma mesa dessa na Casa Branca. A pessoa dorme em cima da mesa e sem querer lança um míssil nuclear. Enfim, Mills explica a missão e diz que é extremamente importante resgatar a Blue porque ela é a última de sua espécie. De novo, alguém lembra da Ilha Sorna? Tem toda uma gangue de Velociraptors de moicano lá, e levando em consideração o quanto inteligente os Velociraptors do terceiro filme são, eles já devem ter decifrado como inventar navios e devem estar indo para as Américas para dominar os humanos. Mas beleza, a Blue é importante porque, sei lá, ela é azul. Então a Claire decide participar da missão e vai pedir ajuda pro Star-Lord, já que ele criou a Blue, conhece o bicho, enfim. Os dois meio que terminaram, então tem todo um climão antes da Claire mandar o papo que a Blue está viva e que ela precisa de ajuda para salvar os dinossauros da Extinção 2 A Vingança. Só que o Owen meio que fala, foda-se, deixa os bichos morrer, tô nem aí. Só que de noite, ele vê uns vídeos dele treinando o Raptor Squad quando os bichinhos eram tudo mais lagartixinhas e muda de ideia. É bonitinho ver os Velociraptors bebês brincando, mas a parte mais chocante do vídeo é ver a Blue meio que dando um comando para as irmãs prestarem atenção no Owen. Mais uma vez reforçando que os Velociraptors são criaturas com um grande potencial intelectual. Bem, Owen embarca na missão junto com a Claire e dois adolescentes chatos lá do grupo de proteção de dinossauros. Uma tem cara de que vai tentar me cancelar a qualquer momento e o outro tem cara de que vai tentar ser um treinador Pokémon algum dia. A galera chega na ilha e dá de cara com um acampamento mercenário coordenado pelo caçador Ken Whittler, mas infelizmente os protagonistas não têm tempo de entender que ele é obviamente um vilão porque temos um vulcão querendo explodir. Então começa o rolê para resgatar os dinossauros, e o primeiro bicho que eles encontram é um brachiosauro. Uau, lindo. Mas ele é grande demais para botar no carro, então segue missão. A galera chega até um bunker e usando um computador todo cheio das frescuras tecnológicas, eles conseguem localizar a Blue. Owen vai até o encontro da lagartixa azul e ele tava todo crente que a Blue ia ficar emotiva de ver o antigo cuidador dela. Só que a Blue voltou pro seu estado de fera selvagem. Tanto que o Owen joga um baconzitos pra ela e a Blue meio que ruge dizendo: meu irmão, eu vou te comer. O Owen continua lá tentando se comunicar com a Blue, só que os mercenários do Ken Whittler atordoam um bicho com um dardo. A Blue fica putaça e tenta arrancar o rosto de um dos mercenários e o Bucha dá um tiro de pistola nela. Aí o Owen fica putaço e parte pra arrancar o rosto do Ken, só que ele é atordoado também. Aí a adolescente do grupo de proteção de dinossauros cata a pistola do Bucha, e antes que esse ping-pong de um dar tiro no outro continuasse, a adolescente, que por sinal se chama Zia Rodrigues, fala que a Blue tá perdendo sangue e que ela é a única que pode tratá-la. Ken fica putaço por não poder atordoar essa menina e manda assim: beleza, tu vai cuidar dela, mas se ela morrer, eu vou te varar um atordoante na testa, ô mané. Geral vai embora e a galera deixa o Owen pra trás. Mas relaxa, esse Sinoceratopo vai cuidar dele.
Eka. O vulcão começa a explodir, os mercenários começam a escapar com os dinossauros, Ken Whittler comemora que conseguiu a Blue e o Willa Mills dá um esporralhaço nele porque ele tá demorando com esse rolê de resgatar os dinossauros. Pra quem não se tocou ainda, é óbvio que o Willa Mills é mau e percebemos isso na hora que ele dá a louca e começa a gritar com a Maisie Lockwood. Eu esqueci de falar. Mas foda os dedos do Owen, porque enquanto isso no bunker onde tá a Claire e o outro adolescente berrento, temos finalmente a aparição de um dinossauro que os fãs estavam aguardando pra ver desde o Jurassic Park 3, o Baryonyx. Mais uma espécie que eu adorava quando criança por conta daquele bendito jogo interativo de dinossauros que eu tinha quando criança e que eu toda hora referencio aqui nos vídeos do canal. Apesar que, sinceramente, eu gosto muito mais do design do Baryonyx do jogo interativo do que o do desse filme. O do jogo tem uma cor amarelada e umas manchas amarronzadas, enquanto o do filme parece só um dinossauro terópodo genérico. Mas ei, é o Baryonyx. E ele quase devora o moleque que não para de berrar. Sério, pra quem tem raiva... Porque o que ele mais faz no filme é berrar com todas as suas forças. And there he is, Lightning McQueen. Mas beleza, a Claire e o moleque conseguem escapar do Baryonyx, porém um vulcão tá lá vomitando fogo a rodo. E lá vem... de uma das bolas de pinball do último filme. E como essas bolas são supostamente super resistentes, Claire e o moleque entram nela, e antes que o Owen pudesse entrar também, temos a aparição de outro dinossauro famoso, o Carnotauro, que aparece para lembrar o Owen que essas bolas só têm 2 lugares. Não, sério, a Claire grita pro Owen entrar na girosfera, mas ele ia sentar onde? Essa porra só tem 2 lugares. Essa é outra pergunta irrelevante que ficou batucando na minha cabeça quando eu vi esse filme pela primeira vez. Mas enfim, vamos falar sobre o Carnotauro. É legal ver esse monstrão chifrudo finalmente aparecendo na franquia, mas eu acho que o design dele poderia ter sido diferente. No livro e no jogo arcade de Um Mundo Perdido, o Carnotauro tem o DNA misturado com o de camaleão, fazendo ele ter a pele esverdeada, olhos de camaleão e a habilidade de se camuflar. E nesse jogo arcade de Um Mundo Perdido, o design desse bicho era criativamente aterrorizante. Mas no Reino Ameaçado, ele só tá aparecendo nos filmes no filme dos dinossauros da Disney. O que, por falar nisso, antes que o Carnotauro pudesse atacar os protagonistas, vem a Rex do nada e dá um cala-boca no Carnotauro. Que isso, a Universal dando uma cutucada na Disney? A Rex dá seu último grande rugidão épico antes da ilha explodir. Junto com a bola de pinball, temos outro dinossauro famoso, que é o Alossauro, o então grande leão do período Jurássico. E assim como o Baryonyx e o Carnotauro, eu não curti muito o design dele. De novo, ele aqui parece só um dinossauro terópodo genérico. Eu sou muito mais o design do Alossauro que vimos em Caminhando com o Dinossauro. Mas tá, já fiz as minhas críticas ao Alossauro, pode morrer. Depois de escapar das cinzas do vulcão da ilha que tá passando por momentos bem 2012 o filme, o que, cortando qualquer zoeira, sinceramente pra mim é uma cena surpreendentemente visualmente incrível, os protagonistas conseguem chegar em uma praia em segurança, apenas para perceber o óbvio. Os mercenários do Ken Whittler estão cagando pro projeto Santuário e estão capturando os dinossauros para outros propósitos ainda desconhecidos. Próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cachau, ele vai fazer...